Dürer fez esta aquarela a partir de um pesadelo. Abaixo ele escreve: pintei acima conforme eu vi, definindo a imagem como uma visão, um testemunho onírico de destruição do mundo pela água. O que me faz retornar a tal imagem não é apenas seu conteúdo aterrador, capaz de ressoar a cada catástrofe ambiental, mas a forma de partilha desta imagem. Uma aquarela e algumas linhas de texto nos trazem uma visão sonhada há quase 500 anos. O que permite que uma imagem nos siga após tanto tempo? Como ela nos acompanha e nos assombra? Como gera estranhamento e uma sensação de reencontro? Como dilata o tempo, nos enredando entre aquele momento remoto de sua inscrição gráfica e as possibilidades que abre adiante em nosso imaginário? Diante de tais questões, redesenhar imagens como essa tem sido há alguns anos o meu processo de trabalho. Chamo essas imagens de recorrências ao invés de referências, pois na forma de uma ação, recorrer é dirigir-se a alguém na busca de auxílio, é fazer emprego de algo, procurar, investigar minuciosamente, evocar, trazer a lembrança e, muito importante, passar outra vez pelo mesmo lugar. Como método de trabalho, a prática de transpor uma imagem em outra torna-se uma forma de observação investigativa e diferenciada, um exercício de visão intensificada. É um processo de acolhimento e participação na dinâmica convulsiva do desenho, sempre aberta e inclusiva à passagem de um desenho para outro, de um modo de desenho para outro. Dürer usa os recursos pictóricos da aquarela que diferem bastante dos recursos lineares do desenho que adotei. Como redesenhar esta imagem diante de tal diferença? Como transpor as manchas suaves e coloridas em linhas de contraste máximo? Quando a imagem de partida possui um repertório de características gráficas próximas às que pretendo empregar, o processo de transposição é atendido mais diretamente. Mas a aquarela de Dürer possui um repertório muito distinto do que utilizo, o que demanda um esforço de interpretação maior para buscar equivalências onde o resultado e a lógica do traçado à caneta não correspondem aos mesmos da tinta. Lidar com a diferença entre as características gráficas e pictóricas das imagens recorrentes tem conduzido essa investigação a pensar tal processo de trabalho como uma espécie de tradução, estabelecendo paralelos com as reflexões atuais da tradução no meio literário, que trazem preciosas contribuições para a experiência de redesenhar, ao tratar noções de original e cópia, autoria, imitação, linguagem, adaptação, equivalência, semelhança, significado e sentido. Um desenho feito a partir de outro permite a identificação da obra de partida, mas não pode se recusar a mostrar também suas diferenças. No desencontro dessa aparência se instaura um ponto de interesse, uma margem de articulação entre as duas imagens que não é uma sobra do processo, mas talvez um de seus motivos principais. Se refazer uma imagem pudesse converter-se em refazê-la plenamente, no que talvez o adjetivo fiel tenha de mais pretensioso quando se trata das convenções artísticas da cópia, ainda assim seria uma reprodução, uma outra, o que explicita a disponibilidade da imagem em se mostrar e ser refeita, em se apresentar e reapresentar, nos incitando a convulsioná-la, a arrancá-la de si em outra e mais outra, sem desfazê-la. Resgatar hoje o pensamento medieval sobre o modo de estar em sujeito da imagem nos oferece argumentos críticos para contrariar os imperativos mercadológicos que se empenham continuamente em objetificar e instrumentalizar a imagem para projetos de poder. É urgente experimentar as imagens fora das funcionalidades que lhes são atribuídas. Da noção de desenho evocada aqui, se pretende que seja capaz de insubordinar-se à imposição de uma produtividade criativa e positiva, um desenho insubmisso, cujo servilismo não possa ser conquistado por correção nem induzido por elogio. Nessa perspectiva,
Desenhar pode ser uma maneira de conviver com os fantasmas, estando atento, além de suas aparências, à circunstância e condição da aparição, assunto que incorpora a palavra na discussão. No mesmo ano em que desenhei o sonho de Dürer, também desenhei uma imagem de sonho pintada por Caravaggio. Mas diferente da situação de Dürer, o sonho de Caravaggio foi escrito por Antônio Tabucchi quase 400 anos depois da tela ter sido pintada. Tabucchi dedicou-se à tarefa de reconstituir pela literatura os sonhos desconhecidos de diversos artistas a partir de imagens de suas obras. No exercício de sua escrita, ele sonha os sonhos de outros, acolhendo o serem sujeito da imagem que eles nos legaram. Se é possível pensar a transposição de uma obra visual de um meio para outro como um processo de tradução, é preciso destacar que tal processo não é a reprodução visual restrita ao aspecto formal e aparente da marca gráfica ou mancha pictórica. Está em jogo o visível, que leva à identificação pelo que se reapresenta, e o invisível, que denuncia o que falta e se insinua no contexto das obras e seus processos. Como nos lembra Derrida, as palavras assombram o desenho, perfuram-no desde o fundo como parasitas. Além dos textos que as envolvem pelas bordas, como legendas, títulos, assinaturas e anotações, temos textos de discursos que as constituem, que ditam as narrativas representadas, definem os assuntos, orientam as escolhas e determinam os modelos de representação. Em Caravaggio e Dürer, a narrativa do texto bíblico é explícita, mas as imagens também estão cheias de discursos sobre perspectiva, geometria, ótica, filosofia e a história da arte e dos artistas. Redesenhar uma imagem como quem a traduz envolve a passagem por esses textos marginais e também pelos outros que a revolvem desde o fundo. E isso ocorre mesmo na transposição de um desenho a outro desenho em tarefa similar à tradução dentro de uma língua, a fim de pô-la fora de si mesma, como já comentou o filósofo. Derrida nos diz que o desenho nada diz e assim acaba provocando o discurso, trazendo à sua superfície as palavras e os nomes próprios, às vezes, que ele mesmo cala ou aterra, ou enterra, ou mantém em reserva. Do silêncio de um desenho para o silêncio de outro, o que acontece com esta reserva? Não seria a disponibilidade do desenho em dar-se a desenhar e a disponibilidade do desenhar em desenhar o desenho uma forma de exumação provisória das palavras e nomes aí reservados? Ou o desenho, permitiria uma migração subterrânea desta reserva, uma passagem cega e muda das palavras nos desenhos? Recusando o fácil deslocamento da importância do texto original para o texto traduzido, Derrida aponta para a irredutível dificuldade da tradução, que na recusa de uma instrumentalização da passagem de um texto a outro, atenta para o caráter indócil da passagem e não exatamente a ideia da passagem ela mesma. Indócil, entre outras inquietações, pois a questão da origem é apenas deslocada, tensionada, mas não resolvida entre o texto e o contexto, isto é, entre as circunstâncias do trabalho e aquilo que se apresenta ao trabalho da escrita, da leitura, da reescrita, da tradução. Situação de dificuldade e inquietação, que pode ser lida também na proposta de desenhar outros desenhos, revolvendo imagens e discursos no jogo das recorrências.